Números, capítulo 8. O Eterno disse a Moisés: Diga a Arão: prepare as 7 lâmpadas que deverão iluminar a área em frente ao candelabro. Arão cumpriu a ordem. Ele preparou as lâmpadas, conforme o Eterno havia instruído Moisés. O candelabro era feito de ouro batido, desde o pedestal até as flores, segundo o modelo que o Eterno havia mostrado a Moisés. O Eterno ordenou a Moisés: separe os levitas do meio do povo de Israel e purifique-os para fazerem o serviço do Eterno. Faça da seguinte forma: borrife a água da purificação sobre eles. Faça-os rapar todo o corpo e lavar suas roupas. Então, eles estarão purificados. Eles deverão trazer um novilho com a oferta de cereal de farinha da melhor qualidade, misturada com óleo, e mais um novilho para a oferta de perdão. Então, você reunirá os levitas diante da tenda do encontro, e também toda a comunidade de Israel. Apresente os levitas ao Eterno, enquanto o povo de Israel impõe as mãos sobre eles. Arão apresentará os levitas ao Eterno com uma oferta movida do povo de Israel. Assim, estarão preparados para o serviço do Eterno. Os levitas deverão impor as mãos sobre a cabeça dos novilhos, escolhendo a um como oferta de perdão e outro como oferta queimada ao Eterno, para fazer expiação por eles. Depois, posicione os levitas diante de Arão e seus filhos e apresente-os com oferta movida ao Eterno. Esse é o procedimento para separar os levitas do restante do povo de Israel. Os levitas serão exclusivamente meus. Depois que você tiver purificado os levitas e os tiver apresentado ao Eterno como oferta movida, eles poderão começar seu serviço na tenda do encontro. Os levitas foram escolhidos entre o povo de Israel para meu uso exclusivo. Eles ocupam o lugar de todos os primogênitos nascidos de mãe israelita. Todos os primogênitos em Israel, bem como todas as primeiras crias dos animais, serão separados para meu uso. Quando feri os primogênitos do Egito, eu consagrei os primogênitos israelitas para meu uso. Mas agora, tomo os levitas como substitutos de todos os primogênitos de Israel, escolhidos entre o povo. Eles foram entregues a Arão e seus filhos para realizar todo o serviço associado à tenda do encontro, a favor do povo de Israel, e fazer ofertas de expiação por eles, para que nada de mal aconteça a eles quando se aproximarem do santuário. Moisés, Arão e toda a comunidade de Israel executaram esse procedimento com os levitas, como o Eterno havia ordenado. Os levitas se purificaram e lavaram suas roupas. Arão os apresentou como oferta movida diante do Eterno e fez expiação por eles, para purificá-los. Só então os levitas puderam começar o serviço na tenda do encontro. Arão e seus filhos os supervisionavam, de acordo com as orientações do Eterno. O Eterno disse a Moisés: estas são as instruções com respeito aos levitas. Aos 25 anos de idade, iniciarão o serviço na tenda do encontro. Aos 50 anos, eles se afastarão do serviço regular, mas poderão ajudar seus irmãos nas tarefas da tenda do encontro. No entanto, não terão permissão para fazer o serviço eles mesmos. Essas são as regras básicas para o serviço dos levitas. Números, capítulo 9. O Eterno falou com Moisés no deserto do Sinai, no primeiro mês do 2º ano depois da saída do Egito. Ele ordenou: convoque o povo para celebrar a Páscoa no tempo estabelecido. Realizem a festa na data certa, no entardecer do dia 14 desse mês, de acordo com todas as regras e orientações.
Moisés orientou o povo de Israel a celebrar a Páscoa, e foi o que eles fizeram no deserto do Sinai, ao entardecer do dia 14 do primeiro mês. O povo de Israel fez tudo conforme o Eterno havia ordenado a Moisés. Mas alguns não puderam celebrar a Páscoa no dia estabelecido, porque estavam ritualmente impuros, por haverem tocado um cadáver. Assim, eles se apresentaram a Moisés e Arão na Páscoa e disseram: Estamos ritualmente impuros por termos tocado um cadáver. Mas por que seríamos impedidos de levar nossa oferta ao Eterno com os outros israelitas no dia da Páscoa? Moisés disse: Dê-me algum tempo. Vou descobrir o que o Eterno diz a respeito dessa situação. O Eterno disse a Moisés: Diga ao povo de Israel: se alguém estiver ritualmente impuro por ter tocado um cadáver, ou estiver em viagem num lugar distante, ainda assim poderá celebrar a Páscoa do Eterno, mas deverá celebrá-la ao entardecer do dia 14 do segundo mês. Comam o cordeiro com o pão sem fermento e as ervas amargas. Não deixem nada para o dia seguinte. Não quebrem os ossos do animal. Sigam todos esses procedimentos. Mas quem estiver ritualmente puro e não estiver viajando e deixar de celebrar a Páscoa, precisa ser eliminado do meio do povo, porque não apresentou sua oferta ao Eterno no tempo estabelecido. Esse homem pagará pelo seu pecado. Qualquer estrangeiro residente entre vocês que quiser celebrar a Páscoa do Eterno será bem-vindo à festa, mas precisará seguir todas as regras e procedimentos que valem tanto para os estrangeiros quanto para os naturais da terra. No dia em que a habitação foi levantada, a nuvem a cobriu. Desde o pôr do sol até o alvorecer, ela permaneceu sobre a habitação. Era assim o tempo todo, a nuvem sobre a habitação. Durante a noite, ela parecia fogo. Quando a nuvem se erguia acima da tenda, o povo de Israel levantava acampamento. Quando a nuvem descia, o povo montava acampamento. O povo de Israel partia segundo as ordens do Eterno e acampava segundo suas ordens. Enquanto a nuvem estivesse sobre a habitação, eles ficavam acampados. Mesmo quando a nuvem pairava sobre a habitação durante muitos dias, eles honravam a vontade do Eterno e não partiam. Permaneciam no acampamento, em atitude de obediência, enquanto a nuvem estivesse sobre a habitação. Mas no momento em que o Eterno dava a ordem, eles partiam. Se a nuvem permanecesse sobre a habitação, apenas do entardecer até o alvorecer do dia seguinte, e então se levantasse, eles partiam. Não importava se era dia ou noite. Quando a nuvem se levantava, eles partiam. Não fazia diferença se a nuvem pairava sobre a habitação por 2 dias, 1 mês ou 1 ano. Enquanto ela permanecia ali, eles permaneciam ali. Mas quando a nuvem se levantava, eles partiam. Eles acampavam segundo a ordem do Eterno e partiam por sua ordem. Eles viviam de forma obediente às ordens do Eterno, conforme anunciadas por Moisés. Números, capítulo 10. O Eterno ordenou a Moisés: faça 2 cornetas de prata batida. Use-as para reunir a congregação e dar a ordem de partida ao acampamento. Quando você as tocar, toda a comunidade se reunirá à entrada da tenda do encontro. Quando uma corneta der um toque breve, esse é o sinal para os líderes, os chefes dos clãs se reunirem. Quando der um toque longo, é o sinal para partir. Ao primeiro toque, as tribos acampadas a leste deverão partir. Ao segundo toque, os acampamentos ao sul deverão partir. Os toques longos são sinais de partida. O toque de corneta para reunir a assembleia será diferente do sinal para partir. Os filhos de Arão, os sacerdotes,
são responsáveis por tocar as cornetas. Será tarefa deles por todas as gerações. Quando vocês forem à guerra contra um agressor, deem um toque longo de corneta, para que o Eterno olhe por vocês e os livre do inimigo. Em tempos de celebração, nas festas fixas e nas festas de lua nova, toquem as cornetas sobre as ofertas queimadas e sobre as ofertas de paz. Elas manterão sua atenção no Eterno. Eu sou o Eterno, o seu Deus. No segundo ano, no dia 20 do segundo mês, a nuvem se levantou de sobre a habitação que guarda as tábuas da aliança. A bandeira do acampamento de Judá ia à frente, fileira após fileira, sob o comando de Naasson, filho de Aminadab. Natanael, filho de Zuar, comandava as tropas da tribo de Issacar, e Eliabe, filho de Elom, comandava as tropas da tribo de Zebulon. Assim que a habitação era desarmada, os gersonitas e meratitas partiam, carregando a habitação. A bandeira do acampamento de Ruben vinha em seguida, com Elisur, filho de Sedeur, no comando. Selumiel, filho de Zurizadai, comandava as tropas da tribo de Simeão. Eliasaf, filho de Deuel, comandava as tropas da tribo de Gade. Então, os coatitas partiam, carregando as coisas sagradas. No momento em que eles chegavam à parada seguinte, a habitação já estava armada. A bandeira da tribo de Efraim partia em seguida, comandada por Elisama, filho de Amiúde. Gamaliel, filho de Pedazur, comandava as tropas da tribo de Manassés. Abidã, filho de Gideone, comandava as tropas da tribo de Benjamim. Finalmente, sob a bandeira da tribo de Dan, partia a retaguarda de todos os acampamentos, com Aizer, filho de Amizadai, no comando. Pagiel, filho de Ocrã, comandava as tropas da tribo de Azer. Aira, filho de Enã, comandava as tropas da tribo de Naphtali. Essa era a ordem dos exércitos do povo de Israel quando se punham em marcha. Eles estavam a caminho. Moisés disse a seu cunhado Obabe, filho de Reuel o midianita, sogro de Moisés: Estamos marchando para o lugar que o Eterno nos prometeu. Venha conosco, nós o trataremos muito bem. O Eterno prometeu coisas boas a Israel. Mas Obabe respondeu: Não vou. Prefiro voltar para casa, para minha terra e minha família. Moisés replicou: Por favor, não nos deixe. Você conhece os melhores lugares para acampar no deserto. Precisamos dos seus olhos. Se você vier conosco, faremos de tudo para que você compartilhe todas as coisas boas que o Eterno fizer por nós. Assim eles partiram. Do monte do Eterno marcharam 3 dias, com a arca da aliança do Eterno à frente, em busca de um lugar para acampar. A nuvem do Eterno ficava acima deles de dia, sempre que levantavam acampamento. Quando a arca partia, Moisés orava: Levanta-te, ó Deus, elimina teus inimigos, persegue até as colinas os que te odeiam. E quando a arca parava, ele dizia: Descansa conosco, ó Deus. Fica com os milhares, os muitos milhares de Israel.